Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição de número 8 e vamos estudar hoje Hebreus 11, que tem por tema a galeria dos heróis da fé. O texto áureo vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a verdade prática diz: a fé conecta o homem frágil ao Deus Todo-Poderoso. O ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. O ponto final é crer nas promessas de Deus. Ele fará o que ele diz. Quando cremos que Deus cumprirá as suas promessas, ainda que não as vejamos se materializando, demonstramos uma fé verdadeira. Bem, a fé ela se apoia na revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas. A fé ela muda as pessoas, ela leva as pessoas a compreenderem a origem do universo. E é justamente na persistência dessa fé que nos leva a sermos salvos, porque não tem como nós sermos salvos se nós não crermos que Jesus é o nosso Salvador, que se nós não crermos que Ele existe, que Deus existe. E o maior desafio da fé que nós temos é a demora de nós vermos essas promessas se cumprirem em nossas vidas. O crente, o nome já diz, ele crê nas palavras, ele crê nas promessas que foi feito através de Jesus, palavras essas que estão nas Escrituras. Então, o crente, ele crê nessas promessas que foram feitas. E nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que nas Escrituras Sagradas nós encontramos uma série de promessas que foram deixadas para nós. Nós temos a promessa do perdão de Deus, de receber o perdão de Deus. Temos a promessa de que iremos morar no novo céu, numa nova terra, que iremos receber a vida eterna. Deus promete nos abençoar, temos a promessa da ressurreição, temos também a promessa de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar, temos a promessa que esse mundo vai ser transformado, que essa história do mundo vai ter um final feliz, que nós vamos sim morar no novo céu, numa nova terra, que Cristo vai triunfar, que vai vencer e que nós moraremos um dia com Ele. Então o crente é uma pessoa que ele vive por isso, ele crê e vive por isso, por mais que ele não veja todas essas promessas se cumprindo enquanto ele tem vida, mas ele crê em tudo isso, ele realmente acredita nessas promessas, ele tem fé. E é justamente essa aparente demora, porque nós como seres humanos, nós temos a mania de querer tudo rápido, querer tudo, querer ver se concretizando todas as promessas, querer ver tudo se realizando, mas nós passamos sim muitas vezes pelo teste do tempo. E essa demora nessas promessas se concretizarem, que muitas vezes pega muitos crentes de surpresa e muitos não estão preparados para essa espera, para ter essa fé que é moldada com algumas situações, e quando ele vê que essas promessas não estão se cumprindo, que de repente ele não vai ver essas promessas se cumprindo enquanto ele está vivo, então muitos desanimam, muitos duvidam, muitos põem em dúvida a sua fé. E nós também temos que pensar que além dessa aparente demora que muitas vezes ocorre, também tem a questão das tribulações, das provações que todos nós passamos nesse mundo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a certeza que Jesus nos deu é que nós passaremos por aflições assim como ele passou. Mas ele também afirma lá em Isaías que quando passares pelo fogo, ele não te queimará, quando passar pelas águas, elas não te submergirão. Enfim, Jesus promete estar conosco, Deus promete estar conosco em todas as situações, mesmo nas mais adversas possíveis. Mas aí nós temos que relembrar o contexto dessa nossa história, porque a gente tem que relembrar o contexto, que esta carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, que estavam passando por todos esses momentos de tribulação, momentos de perseguição, momentos de desânimo. E essa carta foi escrita justamente para esses judeus. E nós precisamos relembrar que no século I, os cristãos eles passaram por grandes perseguições. Primeira perseguição eles sofreram pelos próprios judeus, pelos seus próprios irmãos, que começaram a ver que o cristianismo ele adorava Jesus, e isso ia contra a religião que eles acreditavam, que era a religião que Moisés tinha deixado lá no Antigo Testamento. Então eles viram agora esses cristãos adorando a Jesus como o seu rei, e eles não aceitavam isso, eles não queriam acreditar, eles não acreditaram que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Então esses que iam contra os cristãos, que denunciavam cristãos, eles achavam que Jesus era um falso profeta, eles achavam que as pessoas que pregavam a respeito de Jesus, os apóstolos, os discípulos que pregavam a respeito de Jesus, também eram falsos profetas, que ensinavam falsas doutrinas, que ensinavam heresias. Então eles combatiam isso severamente. Então os cristãos eles foram sim muito perseguidos no século I, e quando estes judeus
não tinham mais como perseguir esses cristãos pessoalmente, eles apelavam para o Império Romano, para a guarda romana. Vale lembrar também que o mundo nesse tempo ele era dominado pelo Império Romano, e o imperador romano ele não tolerava nenhuma secção, não tolerava motim, não tolerava revolta. Então os judeus que eram contra esses hebreus que haviam se convertido no cristianismo, eles se valiam disso, porque eles diziam que esses cristãos agora estavam proclamando um novo rei que não era César, um novo rei que não era o imperador romano. Então isso gerava um conflito muito grande, gerava uma perseguição muito grande contra esses servos do Senhor Jesus. E por que eles estavam sofrendo tanto? Deus não deveria ter ficado feliz, já que agora eles creem em Jesus como Filho de Deus, o Messias tão esperado? Então a vida deles não deveria ter melhorado? Eles não deveriam estar em paz, vivendo tranquilo, já que agora eles creem em Jesus? E por que as coisas ficaram piores? E as promessas que foram feitas de que eles herdariam o reino de Deus, que Jesus voltaria para estabelecer o seu reino e para ser o Senhor desse mundo? E como ficam essas promessas diante de tudo isso que agora eles estão sofrendo, todas essas perseguições? Então o autor dos Hebreus, ele resolve escrever essa carta para eles, para encorajar a fé deles, para evitar que eles voltem atrás, para evitar que eles abandonem Jesus e voltem para o judaísmo. Lembrando que a fé não é uma coisa mágica que faz com que tudo de bom que Deus prometeu aconteça na sua vida na hora que você quer. Pelo contrário, a fé é justamente a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo dá errado, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações, mesmo diante dos momentos difíceis. É você continuar, é você perseverar. É isso que o autor aos Hebreus está agora ensinando para esses seus leitores cristãos judeus. E é justamente quando essas promessas parecem que estão demorando a se cumprir, que aí ele começa a sua carta explicando para esses hebreus. Primeiro ele começa dando a definição de fé. Antes de ele falar dos exemplos de fé que ele encontrou no Antigo Testamento, ele vai primeiro ele começa entrando nesse assunto falando da definição de fé, que é quando ele diz no tópico 1, a fé. O subtópico 1 diz definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé, portanto, é a certeza de coisas que são ainda futuras e invisíveis, que elas existem, que elas acontecerão, porque Deus as criou, Deus as prometeu, e Deus, no tempo certo, no tempo dele, haverá de fazê-las. E depois que o autor aos Hebreus ele explica o que é a fé, ele define o que é a fé, ele começa a partir daí a exemplificar essa fé, porque para o ser humano fica muito mais fácil ele compreender com exemplos. Para todos nós temos facilidade em compreender certo assunto quando é dado exemplos. E o autor aos Hebreus quer que esse assunto fique muito claro para esses cristãos, para que eles possam perseverar nessa fé em Cristo. O capítulo 11 é conhecido como capítulo da fé. O autor aqui ele se concentra nesse importante tema. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita para encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé, a não retrocederem diante das provações que eles estavam passando naquele momento. Ele começa o versículo dando uma definição de fé. Fé é a convicção de coisas futuras, é a certeza de fatos que não vemos ainda, e ele começa a dar exemplos tirados justamente do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquele tempo, já que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, de pessoas que viveram dessa maneira. Ele exemplifica o que é fé através de personagens do Antigo Testamento, e ele cita e narra alguns episódios que mostram como eles creram em Deus. Ele cita Abel, ele cita Enoque, ele cita Noé, ele cita Abraão, ele cita Isaac, Jacó, e os demais exemplos ele vai relatar tudo nesse capítulo aqui. O autor da revista ele vai lembrar que Abraão é destacado como pai da fé, Abraão é destacado como amigo de Deus. E Deus fez um teste com Abraão, não para fazê-lo tropeçar e assistir a sua queda, não, mas para aprofundar sua capacidade de obedecer a Deus e verdadeiramente desenvolver sua fé e seu caráter. Assim como o fogo refina o minério para extrair metais preciosos, Deus ele nos refina através das circunstâncias difíceis. Quando nós somos testados, nós podemos escolher reclamar ou tentar ver de que forma nós estamos sendo provados por Deus para que o nosso caráter seja desenvolvido. Naquela manhã, Abraão ele iniciou um dos maiores atos de fé e obediência. Ele viajou cerca de 80 quilômetros até o Monte Moriá, próximo a Jerusalém, e ele subiu aquele monte
para sacrificar o seu filho Isaque, com a certeza de que Isaque não morreria, ou não permaneceria morto pelo menos, já que ele subiu para sacrificá-lo, ou seja, ele iria de fato sacrificar Isaque, mas ele cria que se porventura ele tivesse que sacrificar, porque ele estava preparado para isso, se ele fosse sacrificar Isaque, certamente Deus o ressuscitaria, porque as promessas estavam na vida de Isaque. Então Abraão subiu o Monte Moriá na certeza de que Isaque desceria com ele, porque Isaque não poderia morrer enquanto não tivesse um descendente que desse continuidade à descendência de Abraão, fazendo assim com que as promessas que Deus havia feito para ele se cumprissem através de Isaque. Porque se a gente for observar, quando ele subiu o Monte Moriá, ele disse para os seus servos: olha, vocês fiquem aqui que eu vou subir com Isaque e vou adorar a Deus. E ele diz: e nós retornaremos para cá. Ele não disse eu voltarei, ele disse não, ele disse nós retornaremos para junto de vós. Ou seja, Abraão nunca deixou de crer na providência divina, ele nunca deixou de crer no Deus verdadeiro, ele tinha certeza que ele servia o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, que teria poder sim para ressuscitar Isaque se assim fosse necessário. O subtópico 13 vai dizer o poder da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz: pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus chamou o universo à existência a partir do nada. Ele ordenou que houvesse e houve. Nossa fé está no Deus que criou todo o universo por sua palavra. A palavra de Deus tem um poder espantoso. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788,410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existem mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas em movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisava criar o universo, ele escolheu criá-lo. Por quê? Porque Deus é amor, e o amor é melhor expressado em direção a algo ou alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. A história da criação muito nos ensina sobre Deus e a respeito de nós mesmos. Primeiro, nós aprendemos sobre Deus, que Ele é criativo, vemos Ele como Criador, Ele é distinto da criação, Ele é eterno e está no controle do mundo. E também aprendemos sobre nós mesmos, uma vez que Deus escolheu nos criar, somos preciosos aos seus olhos, somos mais importantes do que os animais. Como exatamente Deus criou a Terra? Bem, essa pergunta ela continua sendo um tema de grande debate. Alguns atribuem o aparecimento do universo a uma explosão repentina, outros dizem que Deus deu início ao processo e o universo evoluiu durante bilhões de anos. Quase todas as antigas religiões têm sua própria história para explicar a criação do universo, e quase todo cientista possui uma opinião sobre a origem do universo, mas apenas a Bíblia mostra um único Deus supremo criando a Terra por seu grande amor e dando às pessoas um lugar especial nela. Nunca saberemos todas as respostas sobre como Deus criou a Terra, os detalhes, mas a Bíblia ela afirma diretamente que Deus a criou. Este fato, por si só, valoriza e dignifica todas as pessoas. O tópico 2, ele vai dizer os exemplos de fé, a referência a Hebreus, capítulo 11, do 4 até o 32. Bem, aqui o autor aos Hebreus, ele vai falar dos primeiros crentes, aqueles que vieram antes do dilúvio. Ele vai tratar aqui da fé de Abel, da fé de Enoque, da fé de Noé. Esses são os primeiros que ele vai tratar, que são os que vieram antes do dilúvio. Que se você for acompanhar na leitura da Bíblia, vai do versículo 4 até o versículo 7, tratando desses heróis da fé antes do dilúvio, antediluvianos. Abel, Enoque e Noé. Em seguida ele vai falar de Abraão, de como Abraão foi chamado, de como Abraão obedeceu a Deus, como ele recebeu as promessas, como ele viveu por elas, apesar de que ele morreu sem ver o cumprimento de todas elas. Aqui o autor ele já vai tirar um tempo maior para falar de Abraão, por ser uma figura bem conhecida pelos israelitas, os cristãos hebreus daquele tempo.
por ser o patriarca, né? Ele tinha uma ênfase muito maior em Abraão. A gente vê que ele tirou do versículo 8 até o 19 falando do tema de Abraão. Em seguida ele fala dos patriarcas, depois já havia falado de Abraão, ele fala de Isaac, de Jacó, também vai falar de José, e ele vai falar que essas pessoas, eles creram até na hora da sua morte, eles continuaram crendo na promessa mesmo diante da morte. Ou seja, na hora da morte eles continuaram manifestando aquela fé inabalável no Deus vivo, mesmo que eles não tenham visto todas essas promessas se cumprindo mesmo assim, mesmo na hora da morte, eles continuavam com a sua fé inabalável nas promessas que Deus havia feito para eles. Aí o autor dos Hebreus vai falar desse tema do versículo 20 até o versículo 22. E por fim ele vai falar de Moisés, mostrando Moisés como exemplo de fé nas promessas de Deus. E essas promessas, essa fé nas promessas de Deus vence todo o temor humano, todo o temor que Moisés tinha de ir falar com o rei, de ir ali ser o que seria usado para libertar o povo de Israel. Então ele enfrenta os seus medos, ele enfrenta ali todos esses temores humanos, ele enfrenta os reis, ele abre o mar vermelho diante de si e ali através tudo através da fé, tudo porque ele creu no nosso Senhor. Esse tema o autor dos Hebreus vai falar do versículo 23 até o versículo 29, ele vai tratar desse tema de Moisés. Depois disso, o autor dos Hebreus ele vai falar de homens e mulheres de Deus que viveram ali no tempo da Terra Prometida. Ele vai falar desde os tempos de Josué até o último profeta, que vai levar do versículo 30 até o versículo 40 e assim finalizando. O alvo do autor aos Hebreus era mostrar que todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento tinham uma coisa em comum com os seus leitores da carta e automaticamente também conosco. É claro, que era a fé em Deus e em suas promessas, e que essa é a característica do povo de Deus em todas as épocas, a confiança inabalável e firme nas promessas de Deus. E é dessa maneira que ele quer encorajar os seus leitores a permanecerem firmes nessa fé em Jesus. O subtópico 1 vai dizer Abel, Enoque, Noé e Abraão, referência a Hebreus capítulo 11, do versículo 4 até o 10, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé preparou a arca. Pela fé, Abraão obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Agora o autor dá uma longa lista de exemplos de pessoas de fé que foi tirada justamente do Antigo Testamento, que seria a galeria dos heróis da fé. São os exemplos que o autor tira das páginas das escrituras hebraicas de pessoas que creram e que viveram pela fé e que enfrentaram a sua geração, que encontraram dificuldade, mas que não desistiram, que continuaram crendo até o fim, ou seja, eles perseveraram. E essa galeria dos heróis da fé pode ser dividida da seguinte maneira. Ele narra aqui, em primeiro lugar, os heróis antes do dilúvio, que são Abel, Enoque e Noé. Depois ele menciona a fé dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e ele também fala de José. Depois ele se concentra na vida de Moisés e depois ele termina com uma relação dos heróis da fé no tempo dos juízes e dos reis. Já quando Israel estava na Terra Prometida, onde ele menciona Josué, onde ele menciona Raabe e alguns dos juízes e profetas. E ele vai terminar o capítulo com uma comparação entre esses heróis da fé e os crentes da Nova Aliança, dizendo que nós somos a continuação destes que desde o Antigo Testamento creram e viveram pela fé em Deus. Olha que incrível! Tanto que no versículo 2 ele diz que pela fé eles obtiveram bom testemunho da parte de Deus e do mundo. Então, vamos ver que testemunho foi esse, começando pela vida de Abel, Enoque, Noé e Abraão, que são os primeiros nomes que ele vai mencionar aqui. O primeiro que ele cita é Abel. Bem, a história de Abel, conforme nós já estudamos na lição anterior, que foi a lição de Gênesis, encontra-se no capítulo 4, do 1 ao 8, onde diz que Abel era filho de Adão e Eva, cujo irmão mais velho era Caim. Abel era pastor de ovelha, Caim ele tornou-se fazendeiro, ou seja, agricultor. Então Caim e Abel eles foram os primeiros dos filhos de Adão e Eva. Um dia Abel trouxe a Deus como sacrifício as primícias do seu rebanho. Ele sacrificou as melhores ovelhas do seu rebanho em cima de um altar que era dedicado a Deus como oferta e parte do culto a Deus, enquanto que Caim fez uma oferta a Deus tirado das verduras, que era o que ele cultivava. Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, enquanto que o sacrifício de Caim não foi aceito. Caim ficou muito furioso, ficou com raiva de Deus, com raiva do irmão dele, então ele leva seu irmão Abel até o campo e o mata. Derramou sangue sobre a terra, e o autor da carta aos Hebreus diz que foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Certo é que Abel
selou a sua fé com o seu sangue. Ele é o primeiro mártir, o qual temos notícia na Bíblia. É o primeiro a morrer por causa da sua fé em Deus, e é por isso que o texto diz que mesmo depois de sua morte, ele continua falando dentro do testemunho da retidão de Abel. O segundo herói da galeria da fé que ele cita aqui é Enoque. Bem, a história de Enoque está lá em Gênesis 5, do 18 até o 24. Em Gênesis está escrito que Enoque andou com Deus. Isso é citado por 2 vezes, no capítulo 5, o versículo 22 e o versículo 24, nessas 2 referências que é citado que Enoque andou com Deus. Enoque ele foi o 7º depois de Adão, segundo a genealogia que nós encontramos no Antigo Testamento. Enoque ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. No texto de Gênesis diz assim: Enoque andou com Deus, isto é, ele agradou a Deus. E já não era mais, porque Deus o tomou para si. E aqui o autor da carta aos Hebreus, ele interpreta isso como uma trasladação, ou seja, que Deus veio, tomou Enoque vivo e vivo o levou para a glória. Ou seja, ele fez um traslado da terra para o céu. E se a gente for notar, o autor aos Hebreus, ele cita isso por 3 vezes. Por 3 vezes ele fala da trasladação, no versículo 5. Então Enoque foi o primeiro homem a ir diretamente para a glória de Deus sem passar pela morte, sendo que Deus havia dito a Adão: o dia em que você me desobedecer, você certamente morrerá. E a morte passou a ser realidade para todo ser humano. Porém, Enoque, o 7º depois de Adão, foi o primeiro homem a experimentar essa exceção de não passar pela morte. E se a gente for ver em que consistiu a fé de Enoque? No versículo 6, depois de falar da vida de Enoque, o autor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torne galardoador dos que o buscam. O versículo 6 é provavelmente o comentário do versículo 5 que ele havia falado de Enoque, que é onde conta a história de Enoque, né, que ele agradou a Deus de tal maneira que Deus o levou para si sem que ele passasse pela morte. E a fé de Enoque consistia primeiro que ele cria que Deus existia no meio de uma geração que começava a adorar outros deuses, no meio de um povo que estava se desviando de Deus, que estava abandonando a Deus, mas ele estava firme na convicção de que havia um Deus dos seus ancestrais. Esse Deus era o Deus verdadeiro. Ele tinha convicção de que ele estava servindo o Deus verdadeiro, ele não tinha dúvida, ele cria nisso. Segundo, que ele cria que esse Deus recompensaria aqueles que o buscam, que esse Deus atende à oração, e se alguém o busca com fé e confiança, haverá de encontrar da parte de Deus favor e misericórdia. Então, Enoque, ele cria que Deus existia e que Deus recompensaria aqueles que o buscam, e é por isso que ele andou com Deus, por isso que ele agradou a Deus. Nós lemos que Deus deu a Enoque uma revelação a respeito da vinda de Jesus, e essa revelação ela não é citada no Antigo Testamento, mas Judas ele teve acesso a essa informação devidamente inspirada, claro, onde Enoque profetizou a respeito da vinda de Jesus e que ele viria um dia para fazer juízo contra os ímpios e contra os pecadores insolente, o que prova que já na sua época havia gente assim. Enoque andou com Deus, ele creu em Deus no meio de uma geração perversa, ímpia. Deus, antes da trasladação, lhe deu essa profecia a respeito da vinda do Senhor, que um dia Deus viria a esse mundo com seus anjos para fazer justiça e juízo e para punir os pecadores, os que profanam, os que desrespeitam a Deus, os que não se sujeitam a Ele, tipo de gente que já existia na sua época. E ele teve esse bom testemunho. Pela fé ele agradou a Deus, foi trasladado sem morrer, e antes disso recebeu uma revelação a respeito da vinda do Senhor. Você vai ver isso lá em Judas capítulo 1, versículo 14. Que eu vou ler aqui para vocês, Judas 1,14, que olha como diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O outro personagem que ele coloca na galeria dos heróis da fé é Noé, que tem uma história bem conhecida, né? Nós encontramos lá em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, vai falar sobre a história de Noé. Mas em resumo, a Bíblia diz que Noé era o único de sua geração que era íntegro e justo. Isso porque ele havia encontrado favor da parte de Deus. E como Enoque, ele andava com Deus. E em Gênesis 6, 9, nós vemos que Noé agradou a Deus, que é a mesma expressão usada como referência em Enoque, se nós formos lembrar. Noé recebeu o aviso de Deus de que o mundo seria destruído com um dilúvio como resultado do castigo divino decorrente da ira de Deus pelos pecados da humanidade. E Deus então passa a Noé os planos para a construção de uma arca enorme,
onde Noé deveria entrar com sua família e os pares de animais que fossem escolhidos. Durante 120 anos, Noé com sua família construíram aquela embarcação que finalmente serviu para a sua salvação, da sua família e dos animais quando o dilúvio veio. E só restou ele e sua família, e foi a partir deles que Deus repovoou a terra. O texto nos diz que foi pela fé que Noé preparou a barca. E em que consistiu essa fé? O texto de Hebreus diz que Noé ele era temente a Deus. E quando Deus apareceu a Noé e disse: a terra vai ser destruída por meio de um grande dilúvio, você vai ter que preparar uma arca, e as dimensões são essas. Passou todas as dimensões para Noé. Noé ele creu naquela palavra que ele recebeu. Ele creu que aquilo haveria de acontecer, ele creu em Deus e ele temeu. E no versículo 7 diz que ele era temente a Deus. E temer a Deus significa acreditar que o que Deus está dizendo é verdade e que o juízo de Deus de fato se aproxima. E porque ele temeu, ele começou a preparar a arca muito antes do dilúvio chegar. E é o que nós devemos fazer, nós devemos nos preparar para a volta de Jesus, porque a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai voltar. Então nós devemos fazer como Noé, nos preparar antes deste dia chegar. Noé se preparou quando não tinha nenhuma nuvem escura no céu dizendo que choveria. Não, ele creu na palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor, nós devemos crer nela. Mesmo que não tenha aparentemente nada que indique que aquilo vai acontecer agora, mas nós devemos crer e nos preparar para aquele momento, assim como Noé se preparou 120 anos antes, ele começou a se preparar para o dia do dilúvio, mesmo sem ter nenhuma evidência de que aquilo aconteceria. Então Noé, ele começou a preparar a arca, e é isso que é fé, agir com base na palavra de Deus, não com base nas evidências. Mas é justamente quando você não tem nenhuma evidência. Como diz no versículo 1, fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que não se veem. Por isso Noé começou a preparar a arca conforme Deus havia dito. Mas a respeito da vida de Noé, dito também em 2 Pedro 2,5, que diz que Noé era um pregoeiro de justiça. Pedro, ele nos diz que durante o tempo da preparação, Noé estava pregando a sua geração. Lembrando uma geração má, lembrando que era uma geração perversa, uma geração pervertida. Pregando que Deus havia resolvido acabar com a humanidade. Tal era a depravação da raça humana. E Noé pregou aquele povo 120 anos pregando e construindo. E depois de 120 anos, só ele e a sua família estavam prontos para entrar na arca. Nenhum se converteu, o que não abateu Noé, que continuava pregando e construindo. Eis aí um homem de fé. Noé, ele encontrou como obstáculos à sua fé a incredulidade e a desobediência de toda a sua geração. Hoje em dia, a fé que nós temos é compartilhada com muitas pessoas, o que se torna um encorajamento, um estímulo para quando a dúvida, para quando o desânimo chegar, nós lembrarmos que nós fazemos parte de uma grande família, já que temos 30 milhões de brasileiros que compartilham da mesma fé e 2,2 bilhões que têm a mesma fé que nós temos no mundo todo. Mas pense em Noé, ele não tinha igreja, ele não tinha grupo, não tinha comunidade, não tinha ninguém, ele era o único em sua geração que servia a Deus, mas Noé permaneceu firme no seu propósito, na sua convicção no meio daquela geração depravada de incrédulos e de ateus. Noé também teve como um grande desafio para a sua fé o aparente ridículo da situação, porque imagina, começar a construir um barco em terra seca, sem chuva, sem rio, ou qualquer coisa que justificasse para você começar a construir aquele barco ali com aquelas proporções gigantescas, o que certamente deve ter provocado zombarias, questionamentos, curiosidade. E qual foi o testemunho que ele obteve? Diz o texto aqui de Hebreus 11, o 6 e o 7. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então a arca, ela se tornou até símbolo de batismo dos que creem, conforme 1 Pedro 13:21 vai falar. A história de Noé, ela também foi usada por Jesus como figura do que vai acontecer no dia do juízo. Você pode ver isso lá em Mateus 24, do 37 até o 39. Pela fé, Noé foi vitorioso, salvou sua família, condenou o mundo, e a sua fé serve de exemplo para o Novo Testamento da fé dos cristãos. Noé, ele experimentou a rejeição porque ele era diferente dos seus vizinhos. Deus mandou que ele construísse um enorme barco no meio da terra firme, e embora a ordem de Deus pudesse parecer tola, Noé obedeceu. A obediência de Noé o fez parecer estranho aos seus vizinhos. Da mesma maneira que a nova crença dos cristãos judeus convertidos ao cristianismo, sem dúvida alguma, fizeram-nos se destacar. Ao obedecer a Deus, não fique surpreso se os outros lhe considerarem diferentes.
A sua obediência faz com que a desobediência dele se destaque. Lembre-se, se Deus lhe disser para fazer algo, ele dará a força necessária para você executar essa tarefa exigida. E o que esses três têm em comum? O que Abel, Enoque e Noé têm em comum? O que eles têm em comum é que eles creram no que Deus havia dito e revelado, sem ver, sem tocar ou provar. Eles fizeram coisas pela fé, quando a essência das promessas ainda estava invisível. Eles creram naquilo que não se podia ver, que não se podia tocar. Eles esperaram pela fé aquilo que era futuro e tinham convicção de coisas que eles não podiam comprovar. Eles obedeceram a Deus de maneira concreta. Abel, ele ofereceu sacrifícios porque ele cria. Enoque andou com Deus porque ele cria em Deus. Noé preparou a arca porque ele cria em Deus. A fé verdadeira se expressa de maneira concreta, através de atos, através de obediência. A fé verdadeira que salva produz obediência, produz mudança de vida, produz compromisso com Deus. E todos esses se tornaram exemplos dessa fé. O último desse tópico que é usado aqui pelo autor da revista é Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é um amigo de Deus, o patriarca, e o autor aos Hebreus, ele sabe que os seus leitores judeus, eles conhecem bem a história de Abraão, por isso ele dedica um tempo maior falando do patriarca. Então o autor da revista aqui, ele vai expor 6 episódios da vida de Abraão que são demonstração da sua fé, conforme o autor aos Hebreus vai citar. Eu vou acompanhar aqui na revista, que é para não me perder na ordem. O primeiro episódio da vida de Abraão que demonstra sua fé, que é citado aqui, é quando Abraão é chamado, recebe o chamado de Deus. Isso a gente vai encontrar no versículo 8. Segundo o Antigo Testamento, Abraão, ele era um caldeu, ele morava na Mesopotâmia, na cidade de Ur. Certo dia, Deus apareceu a Abraão e lhe falou o seguinte, isso a gente vai encontrar essa história lá em Gênesis capítulo 12, se depois vocês quiserem dar uma lida. E Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus então faz ali para Abraão várias promessas, e nesse tempo Abraão tinha 75 anos de idade. Deus disse para ele, eu vou lhe dar uma terra, eu vou lhe dar descendentes, lembrando que Abraão, ele não tinha filhos, já que a sua esposa Sarai, ela era estéril. Deus prometeu ainda que Abraão seria muito abençoado, que o seu nome seria muito grande e que dos filhos que sairia de Abraão viria um em que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele, já fazendo uma referência ao nosso Salvador, o Messias. E Abraão, ele obedece ali a voz de Deus, ele sai do meio da sua terra sem saber para onde ia, já que Deus não especificou para onde ele iria, só mandou ele sair, e ele mesmo não tendo essa especificação de para onde ele deveria ir, mesmo assim, ele obedece a Deus e ele sai, e nisso consiste a sua fé. Porque ele obedeceu a Deus mesmo sem ter todas as respostas, ele obedeceu a Deus mesmo sem ter todos os detalhes. Ele creu que aquele Deus que apareceu para ele ali era o Deus verdadeiro, era o Deus criador dos céus e da terra, que era o único Deus verdadeiro que não falha e que não mente. E Abraão ali, ele não tinha todos os detalhes, mas ele conheceu a Deus e ele confiou em Deus. Uma vez que a gente conhece e confia em Deus, os detalhes eles vão se encaixando depois e as respostas elas vão surgindo depois, com o passar do tempo. Mas o autor ele vai mostrar aqui que fé é obedecer a Deus não porque você sabe para onde você vai, para onde Deus vai te levar, mas porque você confia naquele que vai levar você. Isso é que é fé. Segundo a revista, aqui no link de Abraão, o 2 quer dizer saiu sem saber para onde ia, nós já comentamos. O 3 diz, habitou como peregrino na terra da promessa. O Antigo Testamento vai dizer que depois de vários anos, Abraão chega a Canaã, que é a terra que Deus havia prometido para ele. Só que quando Abraão chega nessa terra, essa terra já está ocupada, essa terra já tem dono. E essa terra é ocupada por 7 nações. Imagine você nessa situação, você desanimaria, você deixaria de crer em Deus? Se aquilo que ele lhe prometeu uma terra, e você chega nessa terra que ele disse, essa terra é a terra que eu vou te dar, e ele chega lá, essa terra tem dono, essa terra já está ocupada. Mas Abraão, ele continuou crendo, porque ele pensou, o Deus que me prometeu é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que é o dono dessa terra, ele criou essa terra, e ele tem poder para me dar, mesmo que esteja neste momento habitada por outras pessoas. E a gente precisa lembrar que Abraão passou vários anos ali e ele não teve posse de nenhuma daquelas terras, com exceção, é claro, da caverna de Macpela, que foi a caverna que ele negociou e comprou para sepultar a sua esposa, mas com exceção dessa caverna, Abraão não possuiu nenhuma daquelas terras. Aí a gente já passa para o ponto 4, que diz, morou em cabanas.
Aí Abraão foi e morou justamente em cabanas, morou justamente em tendas, que é uma figura de um peregrino. Mesmo sabendo que ali já tinha dono, a fé de Abraão consistiu que ele tinha certeza que Deus daria aquela terra para ele, que Deus daria aquela terra para os seus descendentes, que o que Deus prometeu ele haveria de cumprir. Porque o Deus que ele servia, ele conhecia e sabia que este Deus não falha. Mesmo que ele não tomasse posse dessa terra durante toda a sua vida, note que Abraão morreu sem receber essa promessa. Ele ficou morando de tenda em tenda, peregrinando por toda aquela terra que Deus havia dado a ele, conhecendo a terra que Deus havia dado a ele, mas ele não chegou a tomar posse daquela terra. Mas mesmo diante da morte, ele creu que aquela terra seria dada aos seus descendentes, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir o que ele prometeu. E o fato de ele morar em tendas é mostrado aqui pelo autor de Hebreus como exemplo da sua fé. Abraão, ele morava numa terra que ele sabia que era sua, mas que naquele momento tinha outros donos. Olha a fé desse homem. E a gente vê que Abraão, ele não tentou comprar aquela terra. Por que ele compraria uma terra que Deus já tinha prometido dar para ele? Então ele comprou um pedaço de terra porque ele sabia que Deus não daria para ele um pedaço de terra, Deus daria toda aquela terra para ele, e ele creu nisso. O quinto episódio que é citado aqui pelo autor da revista é que ele esperou a cidade que tem fundamentos. O versículo 10, se a gente for acompanhar, ele vai falar que Abraão estava olhando para além das promessas, vai dizer assim, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. O contraste aqui é Abraão morar em tendas que não têm fundamento. No máximo, ela tem argolas presas ao chão, firmando aquelas tendas ali no chão. Abraão, ele morava em tendas, mas o que ele ansiava, o que ele esperava, o que ele já via como que quem vê de longe, era a cidade com fundamentos, a cidade que é sólida, a cidade permanente no qual Deus é o construtor, Deus é o arquiteto e é o edificador destas cidades que têm fundamento. Então Abraão, ele morava em tendas que ele mesmo fez, mas ele ansiava, ele esperava pela cidade que tem fundamentos, que Deus haverá de fazer. E Abraão já naquela época já esperava, já ansiava pelo novo céu, pela nova terra, a habitação final, a nossa moradia final, é a morada do justo, o templo do Deus glorioso em toda a eternidade, onde nós iremos adorá-lo, e nisso consiste a sua fé. A diferença deles para Noé é que Noé aguardou 120 anos, mas ele viveu a promessa, ele viu o dilúvio chegar, a salvação dele e da sua família. Abraão morreu sem ver a promessa se cumprir. A diferença entre você esperar muito e ver, e você morrer sem ver, todos os patriarcas morreram sem ver as promessas, porque quando Abraão morreu, com 175 anos, ele só viu Isaac e seus 12 netos, Esaú e Jacó, que nasceram 15 anos antes de ele morrer. Eles não viram a descendência numerosa, nem aquele que haveria de abençoar o mundo. Abraão morreu e não viu, e quando ele morreu ainda não era dono de nada daquela terra, mas ele morreu confiante na sua fé. Ele não desistiu, ele não voltou atrás. Ele deve ter pensado, se Deus não cumpriu no tempo da minha vida, vai cumprir durante o tempo dos meus filhos, dos meus netos ou de um dos meus descendentes. E de fato passou muitos séculos antes que Deus cumprisse essa promessa da terra com descendência numerosa. O sexto episódio que o autor da revista cita é: ofereceu o seu unigênito. Esse episódio é narrado em Gênesis 22, quando Deus lhe apareceu e ordenou que oferecesse em sacrifício o seu filho Isaque. Abraão obedeceu a Deus, levou Isaque ao altar do sacrifício no alto do Monte Moriá, e ele estava pronto para sacrificar Isaque, quando Deus mandou que ele parasse e mandou um cordeiro que substituísse a Isaque. O anjo do Senhor disse para ele: Abraão, agora eu sei que de fato tu crês, que confia, que tens fé, porque não me negaste teu único filho. E a fé de Abraão, ela aparece da seguinte maneira, que Deus tinha dito para ele que em Isaque será chamada a tua descendência. A promessa se cumpriria através de Isaque. Ele é o portador das promessas. É por ele que virá o que vai abençoar todas as nações da terra. O Messias, o Salvador, virá através de Isaque. Abraão creu em Deus. Um dia Deus ordena que ele sacrifique Isaque, que é o portador da promessa. Se Isaque morrer, não tem Salvador do mundo, o Messias não virá. Mas mesmo assim Abraão creu. Pois quando Abraão chega no pé do Monte Moriá, que ele pega Isaque, que ele pega a lenha, que ele pega o cutelo e diz para os servos: fiquem aqui, nós iremos adorar a Deus e voltaremos. Ele não diz eu voltarei, mas ele diz voltaremos. Ele ali já cria que ele voltaria com Isaque ressurreto.
mesmo que fosse dentre os mortos, e é nisso que consiste a sua fé, que Deus não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir, ainda que para isso ele tivesse que ressuscitar Isaac dos mortos. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, ele fará tudo e será sempre fiel à sua palavra. Que é onde fala disso aqui no versículo 17, que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou Abraão que Deus era poderoso para até ressuscitar os mortos. E daí também em figura ele o recobrou. Figuradamente, é como se Isaac tivesse morrido e Deus tivesse ressuscitado ele, porque Abraão foi pronto para matar Isaac. Ele ia sim sacrificar Isaac, ele não tinha dúvida no seu coração de que Deus, se ele chegasse a sacrificar Isaac, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Então o autor aos Hebreus diz que figuradamente é como se ele tivesse matado Isaac, figuradamente é como se Deus o tivesse ressuscitado de entre os mortos. E assim ficamos por aqui com mais uma lição. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Se vocês puderem também compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, também ajuda muito no crescimento do canal. Não esqueçam também de, antes de lecionar, pedir ajuda do doce Espírito Santo. Ele sempre está pronto para nos ajudar a fazer-nos lembrar daquilo que nós estudamos. Na hora que nós vamos lecionar a aula, ele nos faz lembrar de tudo que estudamos e coloca na nossa boca aquilo que ele quer que nós ensinemos, de maneira que quem está nos ouvindo venha a entender o que nós estamos tentando passar. E assim ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!